Paz do Senhor a todos e a todos, irmãos e irmãs do Brasil e do mundo. Olha só que maravilha. Nós ao vivo, num ensino maravilhoso. Um ensino de muitas perguntas, não? Meu Deus. Só o Senhor para nos dar sabedoria, para trazer um ensino dessa relevância, não é verdade? Estamos ao vivo a todo o Brasil, trazendo a vocês o ensino da Palavra de Deus. Hoje, você que está em casa, vai tirar suas dúvidas dentro da Palavra de Deus e também com o Espírito Santo ensinando em toda a verdade. A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que o Espírito Santo veio para trazer as novidades dessa terra e alertar sobre as quais são boas e sobre as quais são ruins. O que acontece? Esse canal tem alcançado milhões e milhões e milhões, centenas de milhares de almas. E muitos saíram de suas congregações. E é um ensino muito lindo, compartilha ele. Agora complicou, hein? Como vai ser, hein? Como vai ser esse ensino? Vai ser complicado, hein? Meus irmãos? Hein? Vai ser complicado, hein? Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante. O assunto da reunião dos santos. Reunião dos santos. Ou seja, da congregação. Amém? Irmãos, primeiramente, quero deixar bem claro a vocês, abaixe o aplicativo da Igreja de Advento, no aplicativo Play Store, e lá vocês não vão perder nenhum ensino. Ok, vamos lá? Vamos lá então. Bom, muitas pessoas não acreditam mais no mundo do espírito. A questão é que a carne tem se acendido de uma forma tão grande que precisamos tocar para a gente acreditar. E é aqui que começa o ensino. Por quê? Porque a congregação ela não pode ser unida em carne. Ela tem que ser unida em espírito. Meu Deus, o ensino acabou. Já deu entender. Acabou o ensino. Acabou, vocês já entenderam. Oh, meu Deus do céu. Aí eu acho que o ensino já... O ensino acabou. Nem começa a ensinar, Deus já começa a derramar a sua bênção. Né? Por isso que a Bíblia fala, né? Para ensinar tem que ter um dom de Deus. Vamos lá. Irmãos, quero relatar a vocês que congregar. Vamos ler na Bíblia Sagrada como que foi, o que aconteceu, como aconteceu e como ocorreu. Nós vamos ver mais ou menos como hoje o tempo, né, se escapou, né? O tempo passou numa fase difícil. Nós estamos numa época onde o tempo ele tem realmente trazido a nós mudanças. Isso é uma coisa normal, amém? É uma coisa normal. As mudanças vêm mesmo e Deus tem que vir junto com as mudanças, né? Claro. Vamos lá, meus irmãos. Está escrito, queria que vocês lissem a Bíblia Sagrada. Pega a Bíblia Sagrada comigo. Salmos, capítulo 111, verso 1. Quero dizer a vocês, vou dar um exemplo a vocês, eu acho que como o ensinamento ele deve ser muito, muito espiritual, muito certeza que você está falando, porque muita gente fala, o Espírito Santo falou para mim, Deus falou para mim. Tem que estar muito certeza do que está falando. A verdade é essa, não sou o dono da razão, não, mas é a realidade. E outra coisa, muita gente que acompanha o canal Graça e Atividade de Arrependimento, eles estão ficando loucos nessos, né? É verdade, por quê? Porque está em 2, 3 canal. O cara vai ensinar uma coisa, outro vai ensinar outra, e aí todo mundo fica perturbado. O diabo fala, o cara está desviando, né? E o que hoje eu vou fazer para vocês? Eu vou trazer para vocês a essência do verdadeiro ensino, a essência do verdadeiro conhecimento, tá bom?
nós vamos dentro da Bíblia Sagrada, não vai ter erro, é claro. Então não vai ter erro na Bíblia Sagrada. Igreja, 111, verso 1. Aleluia! Ou seja, alguém glorificou ali, hein? Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Pois bem, vamos viajar? Aperte o cinto, vamos subir a terra. Igreja, presta bem atenção, muito bem atenção. Há um versículo que nós conhecemos muito bem e deixamos bem claramente ele, nesse versículo que nós sentamos, quando Paulo diz que não seja costume de alguns deixando de congregar. Paulo, ele foi o maior articulador da igreja. Pedro iniciou, a igreja não iniciou somente na palavra. A igreja veio com palavra, poder e sangue. São três elementos que a igreja vem lutando. A igreja veio poder na palavra, poder, palavra e sangue. Então, ou seja, veio através da palavra de Cristo, veio através do poder do Espírito Santo e depois veio através do sangue dos mártires. Então a igreja, tem três fundamentos: palavra, poder e sangue. E por que palavra, poder e sangue? Porque a igreja tinha que parecer com Jesus. Ele era a palavra, Deus deu todo o poder e ele derramou seu sangue. Eu estou impressionado como que Deus é tremendo. Então, automaticamente a igreja começa a parecer com o próprio Cristo. E o que nós podemos interligar, que a igreja começa em Pedro. E Pedro agora é pedra. Embora seja que Jesus também era uma pedra, mas os edificadores rejeitaram Jesus. E por quê? Porque Jesus estava na esquina. Por que na esquina? Não que ele estava na esquina, ele era a pedra de esquina. Pedra de esquina é isso aqui, ó, angular. Ó a esquina aqui, ó. Essa é a esquina aqui, ó. Meu queixo, que é essa esquina. Pedra angular. Ó. Por isso que os Illuminati fizeram a pedra de pirâmide. Tá vendo? Foi rejeitado. A pedra angular. Por quê? Porque todos os templos em Israel era feito dessa pedra aqui, ó. Quem tá vendo? Era esse formato aqui o templo, ó. Ó. E como que eu vou colocar uma pedra angular aqui nesse formato? Não tem como. Ela tem que ser quadrada. Entenderam agora? Quem pegou essa? Então não tinha. O pedreiro está lá trabalhando e vê um tijolo meio, ele vai fazer o quê? Vai jogar fora. Então tinha que ser só bloco assim, ó, quadrado. O templo era feito disso aqui, ó, quadradinho. Como que eu vou colocar uma pedra angular aqui, meus irmãos, nessa construção, nesse alicerce? Tem como? Tem como, meus irmãos? Tá perfeito aí o áudio, tudo certinho? Tá tranquilo? Tem como eu colocar? Tem como eu fazer a parede com uma pedra dessa? Não tem como. E é por isso que Jesus foi rejeitado pelos edificadores. É por isso que eles foram rejeitados pelos edificadores. A Bíblia fala isso, porque era pedra angular e não podia construir o templo. Por isso que o templo foi contra ele sangrou fora da porta. A questão. Jesus, através de Pedro trouxe o evangelho, pessoas foram convertidas, mas a pergunta é, a igreja cresceu através dos apóstolos. Paulo, o pregador dos gentios, que ia cumprir o que aconteceu, que Jesus falou, que ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então agora, aquela visão que Deus também deu a Pedro, dizendo que come essa carne, ela é imunda, mas eu não posso comer. Como você pode chamar de imundo aquilo que eu purifiquei? Então era nós, os brasileiros, argentinos, enfim, os gentios, aonde o próprio sangue de Cristo, pelo dinheiro, foi comprado uma terra dos estrangeiros a se sepultarem, que era nós éramos estrangeiros. Por isso que compraram uma terra para sepultar os estrangeiros, para a morte, para a vida, para a ressurreição em Cristo. Então a igreja começou a crescer através de Paulo. A igreja de Antioquia, a igreja ali foi chamada Cristãos de Antioquia, e cresceu uma igreja ali. Então, existe uma coisa muito errônea que nós devemos entender: o que é congregação e o que é igreja. Não é a mesma coisa.
Quem está entendendo? Congregação e igreja não é a mesma coisa. Só um minutinho. Pronto, voltei. Só fui ali refletir um pouquinho. Então, congregação é uma coisa, igreja é outra. Eu vou te explicar. A igreja, denominada igreja, diz que Pedro seria a igreja. E por que Pedro foi aprovado como igreja? Porque Pedro confessou 3 vezes que iria apacentar o rebanho de Cristo, que ia apacentar e daria vida. Jesus disse: olha, você apacenta? Sim, Senhor, apacento sim. Tu me ama? Te amo. E começou a igreja. Embora seja que o salmista Davi, o que lemos, está falando de uma congregação. Amém? Diz em Atos dos Apóstolos 7,38, olha que interessante. Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Sinai, e com os nossos antepassados recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Moisés, olha que interessante, 13:43 de Apóstolos. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Então, olha só, despedida a congregação. Congregação é uma união de pessoas. Igreja são eu e você. É diferente, tá? Não mistura a igreja com congregação. Por isso que quando toda a igreja se reúne, se torna a congregação dos santos. Então, congregação é uma coisa, igreja é outra. Igreja é eu, aqui a igreja falando, ó. Então, devemos analisar que, tá? Devemos analisar que nós vivemos uma época diferenciada. E por quê? Porque hoje nós estamos num tempo diferente. E eu vou te explicar o conteúdo igreja. Vamos lá, vamos explicar. Deus sempre teve problema com o homem. Desde do Senhor falando com Davi, queria Deus habitar no meio de Israel, e no meio de Israel fazer com que ele um concílio de amizade. Então Deus não queria ficar só em cima, Deus queria também ficar lá embaixo. E o que Deus fez? Chamou Davi para construir um templo. E chamando Davi para construir um templo, Davi, por direito a muita guerra e aquela coisa toda, morreu, deixou Salomão, e pelo seu reinado Salomão edificou a casa do Senhor, o templo, que demorou apenas 7 anos. Amém? Então, o que aconteceu? Onde foi feito esse templo? Esse templo foi feito no campo de Ornã, onde Davi tinha comprado, no Ornã Jebuseu, no Monte Moriá, né? E ali foi construído o templo. E segundo a Bíblia Sagrada, ele juntou 100.000 talentos de ouro, 100.000 talentos de prata, cobre, ferro, grande quantidade, além de contribuir a sua fortuna com, parece que 3.000 talentos de ouro. Então, enfim, ele gastou muito ali. Davi gastou demais. Então, né, foi os custos que ele deixou para Salomão trabalhar. E aí veio, né, a Bíblia começa a dizer que vem homens ferreiros, vem homens que trabalhavam com palha, com tudo isso. Pô, eu gosto de dar ensino bem do antes para o depois. Tá gostoso? Quem está achando lindo o ensino? Então começou esse primeiro tempo, porque Deus queria pousar na nação de Israel, queria conhecer a nação de Israel, queria ficar mais perto do teu povo. E então foi feito, né, toda a estrutura, até que um dia foi inaugurado. Engraçado que Salomão, ele inaugurou o templo, né, ele fez o 7º mês, né, então no 7º mês do reinado de Salomão, em 1026, na era antes de Cristo, Salomão congregou com os homens de Israel em Jerusalém na inauguração. E a Bíblia menciona, meus irmãos, que foi uma festa assim muito forte, né? E ali a Bíblia menciona também que ele sacrificou 120.000 ovinos e também um tanto lá, eu não me lembro quanto, de bovinos. Bovinos e ovinos foram consagrados naquela atitude. E o que mais chama atenção é que esse templo foi vindo com Salomão. Ele disse: olha, todos que se humilharem nesse templo, eu virei do céu, eu serei sua terra. A Arca da Aliança estava juntamente com o templo, e tudo estava dando tudo certo. Israel estava com Deus dentro de um templo. Deus, guarda essa palavra, Deus dentro de um templo. Passando do tempo, é claro,
né? Esse templo durou até 607, e aí a Bíblia diz que foi construído nessa época um grupo, vamos colocar assim, uma facção babilônica, dirigido pelo reinado de Nabucodonosor. Que se eu não me engano está no livro de 2 Reis, capítulo 25, verso 9. E por causa do desvio de Israel, da conduta, da adoração, de amar Baal e Balaíns, deixar a cultura do Senhor e deixar os seus estatutos e mandamentos, Deus assim colocou uma febre, ao ponto de chamar o templo de Jeremias, anunciando que Israel seria indo ao cativeiro da Babilônia. Sendo assim, Israel foi cativo, o templo foi destruído pelo reinado de Nabucodonosor. Amém, meus irmãos? Mas temos que entender que antes de ser destruído por Nabucodonosor, passou vários reis lá dentro. Muitos reis levaram ao vitupério, né? E passou um período de muita turbulência, negligência. Lembra do rei Joás, que era o rei de Judá, que supervisou um pouquinho o templo. Então muitos reis fizeram coisas terríveis. Um desses reis que colocaram o altar de Damasco dentro do altar de Deus, né? Outros reis, como Ezequias, também fez coisas absurdas dentro do templo. Então Deus viu que isso não era bom. Então assim deixou com que o templo fosse destruído para o cativo da Babilônia, onde sabemos das histórias de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e tudo mais. Ok, teve até o filho de Acás, né, chamado Ezequias, que nós sabemos o seu nome, né, e fez tudo, né, para desfazer as obras más que estavam no templo, né, ensinou um reinado e começou a fazer ali, mas Senaqueribe também, né, Senaqueribe e também os governos da Pérsia tentaram contra ele, e assim ele sucedeu, reabriu o templo e ordenou que fosse limpo. E ali até mesmo ele fez algo para que o reinado não atacasse o seu próprio reino, vendendo até as maçanetas de ouro da porta. É uma coisa muito terrível. Enfim, Deus viu que realmente os homens não estavam conseguindo coordenar o templo. Até Ilquias achar o livro da lei, mas já era tarde, porque Deus já tinha permitido a destruição do templo. Beleza, o povo fica lá, 70 anos de exílio. Vemos que voltou mais uma vez, e quem vai resgatá-lo? Ciro, o rei da Pérsia. O rei da Pérsia, Ciro, vai resgatar o templo para a construção do segundo templo. Para quem não sabe, o Ciro é chamado como Zorobabel, o templo de Zorobabel, tá bom? Depois você dá uma pesquisadinha sobre isso, que é muito lindo. E ele fala, como o profeta Isaías já profetizava, né? Que ele suscitou a Ciro, o rei da Pérsia, como libertador de Israel, e aconteceu que realmente Ciro foi libertar o povo das mãos de Nabucodonosor. E assim voltou e tentou agora organizar um novo templo, que demorou só apenas 500 anos. E embora para o templo, chega uma hora que vai parar o templo, porque os opositores ensinaram Ciro a embargar a obra. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 4. Então o segundo templo não deu para ser feito, mas depois realizaram o segundo templo, porque os judeus haviam parado a construção do templo e voltado aos outros interesses. Então Deus enviou o profeta Ageu e Zacarias para incitar a voltar às obras e renovar os seus esforços. Meu irmão, foi uma luta para chegar onde você chegou. Olha que luta, meus irmãos, que luta que Deus teve com a igreja. Então Deus falou que ia suprir as necessidades. Então, né, a construção foi reiniciada por causa da oposição. Eu acho que era a CUT, coisa dos trabalhadores que estavam lá, porque não é possível um negócio desse. Parece que o Lula estava lá, porque parou uma empresa inteira, parou muita gente, e parou realmente, ninguém mais pegava na enxada. E aí Deus foi lá, mandou Ageu, falou, vai lá, manda o povo trabalhar para reconstruir o segundo templo. E aí foi que realmente, né, aconteceu que Deus construiu o segundo templo depois de 500 anos, e aí nós vamos ver que esse templo, lembra que Tito o Grande vai destruir. E esse templo aí, no segundo, que Jesus dá chicotada nos mercadores do templo, o templo de Zorobabel. O que nós temos que entender? 2 templos foram destruídos. Nós temos que entender que agora é o terceiro templo. O terceiro templo vai ser construído em Israel. Sim ou não, meus irmãos? Sim ou não? O terceiro templo vai ser construído em Israel. Sim ou não? Vamos ver? Não vai construir Israel. Não vai ser construído em Israel. Agora, o terceiro templo já foi construído. É você o terceiro templo. Atos dos Apóstolos, que nós
corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, Deus desceu no primeiro, a Bíblia diz que agiu no segundo, Deus desceria com o Messias, que sua glória era Jesus, e agora o terceiro somos nós. Então já foi levantado. Deus habitou em Atos 2 em nosso corpo. O terceiro templo é eu e você. Então não tem mais esse negócio, Deus não habita mais em tijolos, dentro de tijolos. Mas o que nós vemos agora? O que nós vemos agora? O tempo se passou. E nós, hoje, nós brasileiros, eu também, eu vou dizer para você um erro que eu tive e tenho até hoje. Tenho até hoje carregando esse erro. E vou confessar. Eu vou confessar. E esse erro que eu carrego, você carrega junto. O nome aqui está escrito Igreja, Santidade e Arrependimento. Está errado. O certo era congregação. Porque a igreja sou eu. A igreja é ele. Então é um erro que eu admito. Que você carrega também. Vou para a igreja. É o termo que nós estamos usando erroneamente, mas é um costume. É um costume, infelizmente. Eu vou para a igreja. Como assim eu vou para a igreja? Eu vou para a congregação. Por isso que a Congregação Cristã no Brasil colocou como Congregação Cristã no Brasil. Por isso que lá são pessoas que se reúnem, congregaram. E que é o certo. Então, a igreja, eu vou para a igreja. Está errado esse termo, eu vou para a igreja. A igreja sou eu. Eu vou para a congregação. Eu vou para a Assembleia dos Santos. Então, o que nós temos que entender que congregar online é uma bênção. Por quê? Porque a congregação, para se formar uma igreja, não precisa eu estar com mais de 20. Eu já sou a igreja. Então eu posso cultuar online, eu posso congregar online. Por quê? Porque a congregação não tem que ter física, ela é espiritual. A igreja de Jesus, ela é espiritual, ela tem que andar no espírito. Então, se você tem o mesmo espírito que eu estou vendo e ouvindo o que você está falando, para a edificação da minha vida, por onde vai entrar o pão? Pelo ouvir. Eu estou te vendo, eu estou te ouvindo. E isso vai fortalecer a igreja. Eu sou a igreja, vai fortalecer a igreja a caminhar. Então você pode, através de um vídeo, tomar Santa Ceia comigo. Mas Paulo disse que se reunir. Mas espera aí, Jesus disse, se alguém abrir, eu e meu Pai entraremos dentro dele, e ele ceará comigo e eu cearei com ele. Então quando nós temos Jesus, nós temos agora como discípulos, sermos chamados para quê? Para fazer aquilo todas as vezes até que ele venha, reunir, ou seja, catar o pão, falar assim, é para ti, o Senhor vai voltar, lembrando do seu sacrifício. Então, a congregação é quando nós estamos no mesmo espírito. Só não está no mesmo espírito quando alguém chega aqui no comentário falando asneira. Então nós estamos no mesmo espírito. Eu não estou te aconselhando você parar de congregar fisicamente, conversar os irmãos, Pai do Senhor, não. Mas o problema é que para congregar hoje está difícil. Congregar fisicamente. Física, não estou falando carnalmente. Fisicamente. Para se reunir com o seu irmão aí está difícil. Ninguém pensa como você pensa. As pessoas fazem diferente. Então não é a congregação do justo. É a congregação dos ímpios. Quem está entendendo, meus irmãos? Quem está entendendo? Muito bem explicado, né? Então a igreja, o que eu preciso fazer é pegar a igreja e dar poder à igreja. Tem muitos irmãos que não congregam e fazem a obra de Deus. Aí ganha uma alma, o que tem que fazer com a alma? Acompanhamento. Até essa alma, discípulos, ganhar discípulos. No começo de Pedro, Jesus falou que Pedro era a igreja, mas aonde tinha igreja em tempo de Pedro? Não existia. As igrejas foram ganhando força de Paulo. E como que eles faziam? Jesus falou, ide fazer discípulos. Ide fazer discípulos. A cartas ao Apocalipse das igrejas, o anjo da igreja descreve o Apocalipse. Vejo que está morto. É porque era uma congregação. Olha só para você ter uma ideia. E ele chamou igreja, ele não chamou congregação. E por quê? Por que chamou igreja? Porque eram alguns indivíduos que estavam denunciando o próprio Deus acerca de suas obras más. Ele está falando igreja, vocês é culpado disso. E não fala todos. Pode ver que na igreja fala muitos se desviaram. Toda igreja sempre tem um pouquinho que ainda guarda os mandamentos. Nessas congregações de Apocalipse você pode ver lá que sempre tem uma igreja, e tem outras que falam que acham que está boa, mas está morta, está viva, está morta. Então a igreja somos eu e sou você. Nós somos a igreja, nós somos o templo de Deus, aonde ele habita. Amém, meus irmãos? O que acontece aqui é congregar com a igreja.
É diferente. É uma reunião dos santos. Tá bom? Então, o que a Bíblia diz assim, ó, em Atos dos Apóstolos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Amém? Deus não habita em santuários feitos por mão humana. Habita. Mas agora, como nós sentimos a presença de Deus? Quando nós chegamos no microfone e Deus está aqui, é porque Ele visita. E por que Ele visita? Porque teve arrependimento desses homens que estão buscando a presença dEle. E por que isso? Porque Ele disse para os seus irmãos, se esse povo se humilhar e a minha face, eu descerei do céu, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Se eu ouvir do céu, eu sararei, eu tenho certeza que Deus ouviu e vai descer para sarar a terra. Ele não vai ficar lá em cima, ele vai descer e sarar a terra e subir de novo. Oh. Eu sararei sua terra, mas como? Ele vai ter que descer para sarar. Então, a questão é, hoje nós somos arrependidos em Cristo pelas suas palavras. Então por isso que Jesus desce, porque temos o povo orando, o povo arrependido, e assim se cumpre. Em Crônicas capítulo 14 ou 15, não me lembro. Então, é por isso que ele desce, o arrependimento acontece. Amém, meus irmãos? Então é isso que a gente tem que ter. Mas, se eu sair daqui, a minha igreja, os irmãos saírem daqui, eu falo minha igreja, é o costume, é difícil, não tem como, é difícil assimilar congregação e igreja, é difícil, não adianta. Se eu sair com os irmãos da congregação, deixar o templo aqui, Deus não vai habitar nele. Deus não habita. Deus só começa a habitar, ou seja, não digo habitar, mas sim se achegar quando nós chegamos também. Se eu for embora daqui, Deus também não vai ficar aqui. Se tiver 2 ou mais, aí ali eu estarei. Amém? Então se eu estiver sozinho vendo uma live, Deus não vai estar comigo? Vai. De que forma? Entenda uma coisa, existe, quando é 2 ou mais, ele desce na congregação, e a congregação recebe a sua voz, e automaticamente recebendo a sua voz, a congregação espalha a sua voz, e é onde você que recebe, e aí você faz discípulos, e assim vai crescendo a obra do Senhor. Então nós temos que entender muito bem, muito bem, que o Senhor, Ele estipulou a igreja para ir para fora do templo. Estevão, pedrejado fora do templo. Paulo abriu a igreja, mas não ficou. Então a igreja, o símbolo da igreja, porque Paulo aprendeu com Pedro, então Pedro aprendeu com Paulo, Paulo viu que Pedro não ficava dentro de igreja. Então quando Jesus entrou dentro da sinagoga, que hoje é chamado templos, ele foi dar um chicote para estalar e dizer, para pregar as boas novas. Então por que para pregar? Porque para pregar não era lá dentro, a pregação tem que ir fora. E aonde tinha cativeiro? Lá fora. Onde é cativo? Lá fora. Então ele diz, esse se cumpre hoje. Você vai começar a evangelizar? Jesus pegou Jesus, queria jogar Jesus, arremessar Jesus num penhasco. Tá? Então Jesus falou assim, vocês ficam aqui dentro do templo. Eu não, eu sou a igreja lá fora. Eu vim aqui para libertar esses aí, os que estavam perdidos. Lá fora, porque dentro do lado do templo só estava o santarrão, o pastor santarrão, o obreiro santarrão, o grande bababá, tem o broche, o glória, e as missionárias contendeiras, assim diz o Senhor, e a língua batendo aqui no umbigo. É o que existe hoje. Amém? A língua batendo no umbigo, os caras abrindo aquela congregação como abrir um bar, para receber os dízimos e lucrar. Então, por isso que Jesus falou, aqui dentro eu não fico. Porque aqueles mercadores que estavam de fora do templo, eles estão para dentro do templo hoje. Eles estão vendendo dentro do templo. Eu preciso de vocês, irmão. Vamos pegar o chicote e vamos tirar. Quem entendeu? Então, o que vemos? Vemos uma igreja totalmente errada, totalmente errônea, que não sabe o que está fazendo, porque uma igreja que é uma igreja, ela testifica nas obras que Cristo alertou dizendo, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado.
Espera aí que eu vou dar uma melhoradinha na imagem, vocês vão até gostar. Fica aí, não é daí não. E voltei, melhorou a imagem, né? Tá vendo? Melhorou a imagem aí. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, o que acontece? O que acontece na nossa vida? Hoje nós estamos vivendo realmente dias de muito conflito, muitas dores, muito o exercício da fé está cada dia mais caótico e vemos também que o tempo está se esgotando. Por quê? Porque a igreja não sai dos templos. Deus ele viu que isso não cresceu, cresceu dentro de casas de tijolos. Então, o que eu ensino a vocês aqui virtualmente, vocês podem aplicar na rua de vocês, na casa de vocês, orando pelo enfermo. Nós somos a igreja. Vocês não precisam vir aqui na igreja se tirar de arrependimento, porque placa é uma instituição, mas você pode ficar aqui online com a gente, congregar conosco no mesmo espírito. Por isso que pessoas são curadas online, por isso que Deus revela online. Por que Deus revela online? Porque Deus está a favor disso. Por que Deus cura online? Por que Deus liberta online? Por que você foi liberto através desse canal? Porque o Espírito Santo saiu daqui, tomou pela aquilo que você está ouvindo e libertou a sua vida. Amém? Então você pode sim ficar com os seus irmãos, ouvindo um culto, assistindo um culto, orando e buscando o Senhor, que o Espírito Santo vai te edificar. No ensino, como vocês estão vendo agora, em todas as palavras. Sabe por quê? Porque a palavra, ela que liberta. Não adianta. Se eu ficar aqui assim, veja bem. Não acabou o áudio. Não, eu só fiz uma demonstração. Não está sem som, não. Você vai edificar o quê? Assistindo. O que alimenta a alma do homem é o ouvir, Olha o tamanho da orelha do pastor Júlio, Ouvindo. Você está ouvindo agora o que está acontecendo com você? Está vindo na mente. Poxa, Jesus, é verdade. Concordo. Vocês estão entendendo? É a palavra expressiva. E você não precisa congregar, vir aqui na igreja de movimento para você ouvir um culto. Tem culto ao vivo. Concorda, Nadiel? Tá perfeito? É a verdade? Então, muita gente está sendo liberta pela palavra que eu tenho pregado. Jesus falou assim, vocês estão limpos pela congregação e nem pela igreja. Vocês estão limpos pelas palavras que eu tenho vos dito. Então, é a palavra que limpa o homem. Tá, meus irmãos? Então, você pode congregar, pode até ceiar online, porque é o mesmo espírito. Por isso, na última ceia que a gente fez online, pessoas viram Jesus, choraram. Quem ceiou online está aí no comentário? Então, pessoas choraram tanto, tá? Então, assim nós somos nós. Então, o que adianta ter 40 homens dentro do templo e não ser um braço? Romanos 12, 4, 5 diz isso, né? Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem toda a mesma função. Assim também é Cristo, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, somos membros, não da igreja. Não da igreja sem tirar de arrependimento. Somos membros da igreja de Cristo. Eu tenho que fazer, quem que tem que alimentar o órfão e a viúva? É eu e é você. E a verdadeira religião, por que Tiago falou isso? A verdadeira religião, porque começou os tempos a se erguer, a congregação começou a se crescer, e Tiago falou, peraí, vocês querem crescer, querem pregar? Tudo bem, prega, fica aí reunido, põe uma placa, mas é o seguinte, a verdadeira religião, vocês da congregação, pega o dízimo e oferta, pega e mantém o órfão e a viúva. E aí, o que acontece? Então você que está dizimando e ofertando, você dizima e oferta para que essa congregação fique juntos, para eles usufruir da luz, você usufruir da internet, da ligação que vem daqui dentro para fora quando você não se encontra perto de nós. Você está investindo para você mesmo receber. Como foi o que eu fiz? Eu sou uma pessoa muito justa. Eu coloquei câmeras de alta definição. Para quê? Porque o que eu ensino, eu vivo. Eu estou dentro desse ensino agora. Eu falei, não, a igreja precisa, os irmãos que congregam no Espírito precisa ter uma boa imagem. Os irmãos que congregam no Espírito têm que ver uma boa imagem, uma boa voz. Senão, não adianta, eles não adianta congregar conosco, ficar conosco. Tem pessoas que dão pulos e glória a Deus em frente à televisão Smart. Tem ou não tem?
Tem ou não tem? Então é isso. Então nós somos a congregação quando se reúne. Deixa eu falar uma coisa para você interessante. Quando o Espírito Santo veio e colocou Paulo e João, Pedro e João, Paulo e Barnabé, 2 em 2, é para isso, para se unir uma congregação. Porque assim, imagina, se Pedro está pregando e Paulo escutando, o que vai acontecer? Um vai passar e falar, o que esse cara está escutando o outro? Vou parar aqui também. Deus é inteligente. Um Paulo pregando e Barnabé ouvindo, você está ouvindo? Eu estou ouvindo, vem aqui você também, ó, ele está falando de vida eterna. Um panfletando e outro pregando, para reunir uma congregação, para que todos ouçam a voz do Senhor, para que ele desça, porque tem mais de 2. Por isso que falou, vai 2 em 2, ele disse isso, para um servir de testemunho, para que todos reconheçam que o Senhor é bom, e que a partir de 2 ou mais, Paulo e Barnabé, Jesus estaria no meio dos 2, Pedro e João, Jesus estaria no meio dos 2, Paulo e Silas, Jesus estaria no meio dos 2, para que formasse uma congregação, para que atribuísse mais pessoas ao Evangelho. E assim foi a igreja sem templos, assim foi a igreja sem casa de tijolo. Amém? Amém? Ó, eu já digo para você, o corpo é a igreja, não é templo. Você é o corpo. Então você sendo o corpo, você pode congregar comigo virtualmente, tá? Por causa pelo ouvir de vocês. A igreja é o corpo, mas não isso aqui. Não mistura a igreja com tijolo. Isso é, ó, existem 3 fatores. Dentro dessa, por exemplo, hoje vai ter culto. Existem 3 fatores nesse culto: a igreja, o barracão e a congregação. Vou repetir. Em um culto normal existe a igreja, o barracão alugado e a congregação dos santos. Não travou, não! É glória! Fico certinho, né? Fico paradinho certinho. Então, totalmente diferente. Amém? Assustaram aí, né? Quem entendeu? É forte. Se você acha que é muito forte essa revelação, fala, isso é muito forte, pastor. Os fariseus não ensinam isso pra gente. Os fariseus não ensinam isso pra gente, pastor. Isso é muito forte. Aí depois você sai daqui, vai pegar outro ensino que não tem base nenhuma, de pessoas que não buscou o Espírito para direcionar vocês. Amém, meus irmãos? Amém? Então, tudo base bíblica. Ah, é? Vocês estão acreditando, não estão falando para mim que a igreja é o corpo? Então tá bom. Vou provar para você que o corpo é a igreja. Colossenses, capítulo 1, verso 24. Está escrito a palavra de Deus. Agora me alegre em meu sofrimento por vocês, e completo no meu corpo que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Tem criança me assistindo aí? Oi, bebezinho. Oi, bebezinho. Oi. Oi, bebê. É isso aí. O Colossenses 1:4. A igreja é o corpo. Eu sou o corpo. Você que está em casa é o corpo de Cristo. E ninguém pode mudar isso. Não é você estando lá na igreja lá do pastor tal que você vai ser o corpo. O corpo é a igreja. Nós somos o templo. Não aquele barracão da esquina com a placa gigantona. Não. Isso aqui não é o templo, ó, de Deus. Onde Deus habita não é aí dentro. Então não adianta. Então se você vê pecado, você vai ficar fazendo o que lá? É isso aí. Amém? Todos estão entendendo? Diga amém. Todos estão entendendo. Olha o que foi falado. Olha o que Deus mandou fazer a igreja. Olha esse versículo que Deus mandou fazer. Fica vendo. Vocês têm uma ideia como que a coisa é muito mais séria que pensamos. Fica vendo. Esse versículo fala sobre... A internet está um pouquinho ruimzinho, porque choveu aqui muito em BH e ficou tudo ruimzinho. Tá bom? Olha que interessante esse versículo.
2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorta toda paciência e doutrina. Pregue a palavra. Eu posso pregar a palavra só dentro do templo? Ou eu posso pregar a palavra fora do templo? Então, se eu posso pregar a palavra fora do templo, não me invalida. Eu sou a igreja. O templo não pode sair do templo, mas vocês da igreja podem sair do templo. Então, Deus quer preparar santos e de fazer discípulos para que o seu ministério cresça. Só isso. Amém? Imagina eu ter que ir lá na África, ter que levar esse barracão comigo. Ai, levar o barracão. Põe no avião, no bagagem, no barracão. Aí eu vou lá na África. Pus o barracão lá, entrei, fiz o culto. Não, eu vou levar o culto. O meu tabernáculo terrestre se desfizer. Paulo disse tabernáculo. O corpo é o tabernáculo. Efésios 4:2, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, é isso que nós temos que entender. Então, você pode congregar comigo online, sim. Claramente pode. Se você não tiver, não discorda você chegar numa igreja, porque é difícil você mudar essa atitude. Não discorda você chegar num templo onde tem congregação. Certo? O real você fala assim, eu vou para a igreja hoje. Não, tá errado, tá errado. Você vai para a congregação. Tá errado. Igreja é igreja, você já é igreja. Vou para a igreja, como você vai para você mesmo? Eu vou para mim mesmo. Não existe isso. Eu vou para a congregação. Meus irmãos? Jesus falou, ele afirmou, dizendo assim, eu vou estar com vocês, vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Mas ele não falou assim, primeiro vocês vão lá, alugam um barracão, chama o pessoal, aí eu vou estar lá. Ele não falou isso. Ele não falou isso. Irmãos, eu vou ser muito ignorante agora, eu vou ser ignorante. Eu prefiro que vocês não vão para a igreja e peguem esses ensinos, prega para outros, ganha alma individualmente, do que ficar todo mundo dentro do templo, aquele monte de mulher brigando. Que esse hino não, eu quero outro hino. Não, esse hino eu não gostei. Pastor, a irmã falou da outra. Pastor, a irmã falou da outra. Pastor, olha, não, pastor, olha, falou que eu falei. Olha, irmã, mentira, eu não falei. A brigaiada, tudo junto, parado, sem fazer nada, do que você sozinho agora ouvindo esse ensino, sai da sua casa e panfletar a rua. Prefiro que você faça isso. Quando eu dou palma assim, que eu tô cheio. Eu prefiro do que se ficar brigando dentro de tijolo. A irmã me magoou, irmã. Quando na Assembleia de Deus, por exemplo, catálogos. Irmã Avon, vamos pegar um Avon hoje? Vamos, irmã. É benção, o Avon hoje tá barato, Aí as irmãs lá, o culto comendo solto, e as irmãs lá no catálogo. Ai, sério, eu quero essa maquiagem, irmã. Peraí, o pastor tá nos vendo, o obreiro vendo. Vai, passa. Aí, irmã, eu quero essa maquiagem. Irmã, um bando de mortos dentro de tijolos. Jesus não chamou nós para isso. Ele chamou para ir fazer. Mateus 28:18. Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão fazer discípulos em todas as nações. Ele falou: vamos lá abrir uma igreja lá na África. Ele não mandou abrir igreja na África, ele mandou pregar na África. É diferente. Aí quando o africano recebe, ele vai pregar para outros, e o outro vai pregar para outro. Eles não precisam se reunir para falar: lá nós abrimos uma igreja. Não. Eu, através desse vídeo aqui, através desse canal, quantas almas eu não alcancei? Quantas almas eu não tirei do tráfico? Quantas almas eu não tirei da prostituição? Hoje ligou uma mulher para mim, que era uma prostituta internacional do Chile. Do Chile, você ouviu? E vem aqui, Nadiel. Nadiel, você está na sala. Parece meu guarda-costas. Meu anjo guarda-costas. Você ouviu a prostituta falando? Ouvi um pouco, né? Deu pra ouvir. Ela se converteu através dos vídeos. Exatamente. Nadiel está aqui, manda um abraço para eles. Um abraço, meu pai do Senhor. Ela converteu através dos vídeos. Ela largou, ela falou que não escutava nada, ela tinha um pacto com a pombagira. E aí ela teve um sonho comigo. E Jesus levou ela até o céu e disse assim: olha, eu te perdoo. E aí carimbou para ela assim um passaporte. Pá!
escrito santidade, você vai nesse endereço. Aí ela ficou sem saber, santidade, eu vi Jesus, cara, eu vi. E ela ficou, já começou esse negócio de programa, de fazer programa, já começou. Aí sabe o que ela fez? Viu que era o pastor Júlio da Santidade e Arrependimento. Aí ela começou a ver meus vídeos, canal, foi liberta na hora ali, Deus começou a trabalhar na vida dela. Então, obrigado, Diabo, Deus abençoe. Então vocês veem que realmente é realmente espiritual, uma coisa de longe, que uma igreja perto, aí eu errando de novo, que uma congregação de templos não conseguiu fazer pela mulher. Um vídeo, essa mulher falou, tem muitas pessoas que veio por causa de um vídeo, foi curado, já foi em várias igrejas. Aí eu de novo, congregação. Foi em várias congregações e não conseguiu sua cura. E através do vídeo, de ouvir, ela foi liberta. Como explicar as libertações pelo vídeo? Como explicar quando você chora eu pregando aqui na sede? Recebendo o pacto da glória de Deus. Não tem explicação. Alguém é contra alguma coisa no vídeo? Pode escrever que eu te rebato agora. Tem alguma coisa contra a verdade aí que eu estou dizendo? Tudo aqui. Tem alguma coisa que eu falei mentira aqui? Que vocês podem me rebater? Vai, tem 1.100 pessoas, não é possível ter um pastor aí brabão, né? Você roubou minhas ovelhas! Eles não estão congregando! Alguém aí, pastor, tá brabo aí? Fala na Bíblia Sagrada, mata o versículo que eu rebato em outro. E a gente entra no consenso. A irmã falou, é difícil falar com a congregação. E é mesmo. Vocês estão amando o ensino? Não tem como debater isso, gente. Estou dando a palavra, tá certinho. Só os ignorantes que não entendem. Cabeça de lata. Amém? Quem entendeu? Quem entendeu? Lembra que eu sempre falo para vocês? Irmão, eu sempre falo aqui na sede. Os meus obreiros testemunham. Eu falei, irmão, se um dia eu ver que o negócio tá bom, eu fecho esse negócio aqui. Fala ou não fala, Leandro? Mas ó. Fala. Eu falo direto. Eu largo tudo isso aqui. Eu meto o pé em tudo, meus irmãos. Eu cato os lustres assim, ó. Já fala, vai encaixando, faz caixa aí. Vamos pegar o baú, caminhão o baú aí para ir embora. Vamos fechar esse templo aqui. Eu sou a igreja. Eu não tô nem aí, meus irmãos. Então por isso que Deus está se agradando da minha vida. Por quê? Porque eu usei a congregação para benefício dos outros que estão sofrendo. Eu não usei a congregação para me ficar aqui dentro. Imagina eu, vocês já imaginaram vocês terem uma live de culto ao vivo da igreja? Se não fosse a igreja de Arapiraca, onde você estaria hoje? Olha eu, igreja. Se não fosse a congregação, eu vou mudar essa placa, eu vou mudar isso aí. Eu vou mudar isso aí, viu? Vou mudar isso aqui, cara. Tá errado. Congregação, igreja, tá errado. Meu Deus, virou cultura o negócio. Eu não consigo falar outra coisa. Eu vou mudar essa congregação, congregação Santidade e Arrependimento. Concorda? Eu tenho que mudar tudo, porque é o certo. É a congregação, não é a igreja. A congregação quando se unem. Então a gente se une em espírito, não em carne. Então, o mesmo espírito que eu estou tendo aqui, você está tendo aí. Ganhando, recebendo essa. Então, é por isso que você pode congregar sim online, à vontade. Deus não vai te proibir nada. Mas Deus requer de você que essas palavras que você ouve, as pratica. Só isso. Só isso. Que fez, teve um travesti do Acre, acho que vocês têm um testemunho dele aí, o pastor teve relação com ele antes do culto. Ele falou para mim isso. Deixou a Bíblia, fez sexo anal com ele e foi cultuar. Ele falou, mas pastor, não é pecado? Ele falou, não, Deus me perdoa depois. E subiu no altar. E ele era um homossexual, um travesti e tal. E aí ele vendo os vídeos, ele não veio aqui na igreja. Na congregação! Eu errei de novo! Não! Não! Eu não acredito que eu errei de novo! Que isso? Tô parecendo aqueles caras que cortam a cabeça.
Como que chama aqueles caras que cortam a cabeça? Ceifador não é. Como que chama, meu irmão? Aqueles homens que cortam a cabeça. Como que chama? Não é Islã, não. Aqueles caras que desenham matando com machado. Uma guilhotina. Irmãos, eu errei de novo. Carrasco, isso mesmo. Que? Churrasco? Ah, não, carrasco. Churrasco se quiser pagar um churrasco aí, vou entrar na carne. Quem entendeu? Então é isso. O camarada não veio aqui na congregação. Bate palma, bate palma. Acertei! Por isso que fala justo e congregação dos justos. A reunião dos justos. Muito forte, né? Esse ensino não tem no Brasil. Ninguém fala sobre isso. Sabe por quê? Perde dízimo, perde oferta. Aí fica lá. Tá lá no pastor Júlio? Tá no pastor Júlio. Vai lá no pastor Júlio. Meu canal não cresce, só o dele. Só vai crescer seu canal, pastor. Aí os pastores vêm tudo igual eu. Aí eles querem trazer a multidão para eles, né? Mas a Bíblia fala que a gente não pode fazer presa nossa, né? Aí eles acham que assim, que foi fácil chegar aqui. Irmãos, primeiro, existe os intrujão e existe os enviados. É totalmente diferente. Os enviados de Deus tem todo o suporte de Deus. Os intrujão que vêm, eles dizem Judas, que eles vêm tentando imitar os enviados, não consegue, não adianta imitar. Até tenta, mas não consegue. Existem os enviados de Deus. É por isso que dá briga na congregação. Por quê? Porque o obreiro às vezes está pregando muito, Deus está usando ele, porque foi enviado de Deus. Aí o cara está 30 anos lá, nunca foi enviado de Deus, quer dar uma de, ele está me expulsando demônio já. Não, é uma contenda. Você não pode expulsar um demônio que seu nome vai lá para sucursal. Quem entendeu? Não vou falar mais nome de Deus e amor aqui. Falei. Então, não pode expulsar um demônio que seu nome vai lá. Está expulsando demônio. É uma heresia. Por quê? Porque ninguém quer pagar o preço do enviado. Jesus foi enviado de Deus e sofreu e padeceu. Quem entendeu? Então é esse momento que a gente tem que pensar. Então eu posso congregar? Pode ser online? Claramente que pode. Paulo diz, quando se reunirem para tomar a Santa Ceia, sim, porque está falando de um grupo da congregação. Amém, meus irmãos? Mas se você não tem congregação, você pode viver o mesmo espírito dessa congregação. Porque você vai ouvir. E tudo que sair dessa congregação, você vai comer. Sabe por quê? Porque até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Nunca vi tanta fé em Israel. Aleluia. Quem entendeu da glória? Aleluia. Oh, glória a Jesus. Todos nós, meus, somos livres através de um espírito, de um só batismo. Seja grego, seja, né? Entendeu, meus? Então é isso. E outra, eu vou falando sobre corpo e membro. O membro e o corpo não é feito só por um, não, tá? Eu faço aqui libertação, você faz aí, você ora, eu canto, o outro prega, tá? Está escrito em Coríntios 12:14, o corpo não é feito de um só membro. Além, quando fala membro, a outra coisa também, negócio de membro, tira da sua cabeça, membro de igreja, membro de Cristo. Paulo não está falando de membro de igreja aqui. Não está falando de membro de igreja, vou repetir. O corpo não é feito de um só membro, membro de Cristo, porque ele está falando do corpo, o corpo de Cristo. A cabeça da igreja, Jesus Cristo. Nem por se deixar de fazer parte do corpo. Eu vi, porque seu olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato que dispõe cada um dos seus membros. Então, se só tivesse ouvido, cadê o nariz? Todos nós vamos fazer a obra universal. Tem pessoas aí na África me assistindo agora, que agora vai acabar esse ensino e falar, eu vou pregar como o pastor Júlio me ensinou. Arrependei-vos, africanos. E ali ele pode montar uma congregação, porque está vendo que está todo mundo santo. Então, se você achar realmente uma igreja que prega realmente a verdade, que vive a verdade, vai. Eu, pastor Júlio, não, de forma nenhuma, eu prendo as pessoas no YouTube, como dizem aí. Isso aqui é para calar a boca de Satanás e seus demônios.
que eu não prendo ninguém, eu não posso fazer presa minha. A palavra de Deus me condena se eu pegar vocês aqui e prender só para mim. É proibido isso. Deus proibiu. Então vocês podem sim congregar numa igreja física. E também numa igreja cibernética, nos dias de hoje, é claro.